Boa tarde, pessoal, tudo bom? Deixa eu botar o barulhinho do MetaTrader aí para vocês. Deixa eu botar uma almofadinha aqui e vamos lá. Hoje o que a gente vai fazer? Tá? Então, como eu tenho feito aí, basicamente, começando a fazer diariamente, estou operando bastante agora índice no gráfico de pontos e quero trazer isso para vocês porque eu acho uma coisa sensacional, pelo menos a princípio. A gente vai testar isso juntos, né? Então vamos fazer esse acompanhamento juntos, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu preparei uma planilha, tá? Deixa eu só abrir ela aqui. Eu preparei uma planilha para a gente fazer o quê? Para a gente acompanhar o operacional e, se possível, evoluir esse operacional mediante as informações que a planilha vai trazer para a gente, né? Então, com relação a ganho, a stop, quanto poderia ter ganho a mais ou a menos, né? Se eu estou fazendo do jeito certo, se eu não estou fazendo do jeito certo, até para a gente ir evoluindo a questão do operacional juntos aí. E vocês fiquem à vontade aí para dar palpites aí, para falar alguma coisa nos comentários, tá? Essa planilha eu só vou passar para quem tiver no Telegram lá. Então quem quiser manda mensagem para mim no Telegram, o link vai estar aí na descrição do Telegram, do grupo do Telegram. Entra lá no Telegram e pede lá: Guilherme, manda a planilha para mim aí que aí eu vou mandar pessoalmente para vocês a planilha, para se vocês quiserem fazer um acompanhamento e colocar as operações de vocês, seja em gráfico de pontos, seja em gráfico de minutos, seja a forma que vocês quiserem fazer, tá? Antes de qualquer coisa, vamos deixar o like aí na descrição do vídeo, tá? Vamos compartilhar aí com o pessoal dos grupos aí, para eles verem um pouco desse operacional que é um pouco diferente aí do que o pessoal costuma pregar aí, que é gráfico de tempo, né? De 5 minutos, time frame, né? 5, 30, 60, 90 e por aí vai. Então, vou mostrar para vocês aqui a planilha e vou comentar como que a gente vai preencher essa planilha ao longo das operações que a gente for fazer, tá? Então, aqui a gente está com a planilha aberta. Nesse canto esquerdo aqui, a gente vai colocar os trades, né? Então, como que a gente vai preencher? Deixa eu pegar aqui o point fix e começar a rabiscar aqui para vocês. Então, aqui a gente vai colocar a data da operação, o número da operação, vai de 1 até 106, mais ou menos, né? O setup, né? Então, o setup que a gente vai utilizar. O setup que a gente vai utilizar, eu descrevi eles aqui para vocês depois saberem como que a gente vai fazer, ó, setup, tá? Então, basicamente são 5 setups que eu opero dentro desse operacional, tá? Tem uns que eu vou fazer muito mais, porque são setups que eu sei que dá um retorno muito melhor. E tem alguns que eu gosto de fazer menos, porque são setups mais difíceis, contra a tendência. Aí é só em momentos de mercado específicos, só em momentos de mercado que eu acho que vale a pena fazer. Então, mas isso a gente vai explicando no dia a dia, os setups, quando um setup é bom, quando outro setup é bom, tá? Então, eu vou explicar para vocês aqui um a um como que a gente faz, tá? Então, ó, pullback na média de 50 com estocástico. Isso aqui eu falo para vocês todo dia, tá? Então, o mercado esticou, tá? Então, vamos supor a média de 50 ela tá vindo aqui, ó, tá? Aí o mercado vai fazer um pullback aqui na média de 50, tá? Então, vai fazer aquele candlezinho na média de 50 de reversão com rabinho. A gente vai dar entrada na máxima dele aqui para o mercado retomar vai buscar o topo anterior, tá? E o estocástico aqui tem que estar sobrevendido abaixo de 50, de preferência próximo do 20, tá? Então isso aqui eu vou passar depois setup por setup para vocês. Eu vou fazer um vídeo só dos setups de day trade de gráfico de pontos, que são esses 5 setups aqui que eu opero, tá? Então o próximo vídeo eu vou fazer o vídeo explicando os setups, um a um, tá? Então esse é um tipo de setup que a gente vai utilizar. Então, média móvel de MM50. Então, quando eu for usar esse setup, eu vou preencher aqui MM50. Que depois, se a gente quiser, a gente põe um filtro para a gente saber qual foi o setup que eu mais utilizei, qual foi o setup que eu menos utilizei, ganho por setup. A gente pode calcular tudo isso depois, tá? O segundo setup, tá? O segundo setup é o pullback de pré-rompimento, tá? Então, o que seria o pullback de pré-rompimento? Vamos apagar esse aqui. Cadê a borrachinha? Vamos apagar isso aqui.
tá? Pullback de pré-rompimento. Pullback de pré-rompimento, o mercado vem, faz um movimento ascendente e faz um pullback. Muitas vezes esse pullback é na média de 50 ou na média de 20. Normalmente é na média de 50. Aí a média de 20 ela está passando aqui, assim, ó, por exemplo, e a média de 9 aqui. Aí eu não quero entrar nessa compra porque eu tenho essas médias aqui, às vezes uma VWAP, alguma coisa aqui atrapalhando. Aí o mercado faz o que? Ele faz um pullbackzinho aqui para romper esse topo aqui, para ganhar força e romper o topo. Esse é o pullback de pré-rompimento. Então é um pullback após é dentro de outro pullback. Então pullback de pré-rompimento. Depois eu vou explicar com calma isso aí, tá? Então quando eu for usar esse setup, eu vou colocar aqui PBP, pullback de pré-rompimento. Pré-rompimento pullback, né, que eu coloquei aqui na verdade. Pullback de pré, tá? Qual o outro setup que a gente vai utilizar, tá? Só para vocês entenderem. Depois eu faço o vídeo para vocês. Deixa eu botar uma borracha grande aqui. Tá? O próximo setup que eu tenho aqui é o RM50, que foi o que deu entrada hoje, que depois eu vou botar para vocês, que é o retorno à média de 50 com estocástico. Então o que acontece? O mercado vem, por exemplo, o mercado abriu hoje, então a média de 50 ela estava aqui, ó. Aí o mercado abriu hoje aqui. Aí o mercado faz o que? Faz um movimento para ir na média de 50 e aqui o estocástico sobrevendido. Então o estocástico aqui estava sobrevendido e ele faz um movimento para ir buscar a média de 50. É como se fosse se o mercado está esticado e ele precisa fazer um pullback para voltar a cair de novo, tá? Então no intraday ele é a favor da tendência, porque a tendência até o momento do dia era de alta. Tá? Então depois eu explico para vocês. Mas pode ser um dia, por exemplo, que o mercado cai muito forte, a média fica lá em cima, aí ele faz um movimento aqui já sobrevendido para você ir buscar a média de 50 ou uma VWAP, por exemplo, alguma coisa assim. Tá? Então esse é um outro setup. É um setup que eu uso pouco, mas é um setup que quando você usa no momento certo ele dá um retorno muito interessante. Tá? Com o tempo vocês vão ver. Então tem a hora certa de usar ele. Tá? MM20, tá? Que é o que? É o pullback na média de 20 com estocástico. Então, o mercado faz, muitas vezes ele faz um pullbackzinho, devagarzinho, por exemplo, às vezes até meio de lado assim, né? A média de 20 vem aqui, quando a média de 20 encosta, o estocástico já está bem sobrevendido. Ou ele sobe e fica de lado, a média de 20 encosta, o estocástico já está bem sobrevendido. Então a gente às vezes pode pegar um movimento desse aqui. Vocês vão ver que acontece muito, que tem o pullback na média de 20 com o estocástico e tem o breakout na média de 20. Eles são muito parecidos, tá? Então os dois também é a mesma coisa. Então às vezes o mercado ele fica assim, tá? Então você consegue fazer uma congestãozinha aqui. A média de 20 vem aqui, ó, e ele rompe com a média de 20 aproximando aqui, tá? Então o breakout ele tem que ser mais largo. Quando for pullback, ele sobe ou fica de lado, um candlezinho do lado do outro assim, ó. Tá? Ou ele vai fazer uma correçãozinha no preço para a média de 20 encostar, bem sobrevendido, com movimento, aí entra um volume, alguma coisa assim aqui, a gente faz a compra. Eu vou explicar direitinho. E depois com o tempo vocês vão ver bastante, que a gente vai operar bastante isso, tá? Então, esses são os 5 setups. O breakout eu acabei já explicando junto do AMM20, tá? Então, esses são os 5 setups que a gente vai utilizar dentro dessa configuração que eu opero, tá? Então, eu vou vir aqui nesse retângulo. Vocês vão ver no dia a dia a gente vai fazer isso. E vou colocar aqui o setup que eu utilizei. Resultado do trade: lucro ou prejuízo em pontos. Não me interessa o financeiro, me interessa o pontos. Eu quero saber quantos pontos eu ganhei com esse trade. Então, vou fazer o meu trade system normal. Meu trade system normal, por exemplo, retorno à média de 50. Então, eu tenho lá uma média de 50 lá. Onde é a minha saída? Próximo da média de 50. Então, eu vou tentar fazer a saída o mais próximo da média de 50. E vou botar meu lucro, meu prejuízo aqui. Se eu tomei stop, se eu tomei gain, se é no 0 a 0, não importa. Aí o que eu vou fazer? Aqui eu vou colocar, se eu tive um gain, eu vou colocar 1. Se não tive stop, é 0. Caso eu tenha stop, eu vou colocar 1 aqui
no lugar, tá? Desse zero. Então eu vou inverter, porque depois ele vai somar para mim. Você pode até deixar zero aqui, não precisa nem colocar, deixar sem nada. Pode até fazer assim, ó. Deixa apagado, tá? Não põe nada, põe só quando você tiver. Se eu tiver um stop, aí eu venho aqui, por exemplo, o outro trade foi stop. Eu vou vir aqui e vou colocar um, que quer dizer que eu tomei um stop aqui, tá? Depois ele vai somar nosso gain, nosso stop aqui no final, para a gente saber o número de trades e tudo mais, tá? Então aqui eu coloquei número 1, mas você pode colocar 0, 1, 1, 2, porque aí você pode, porque o que eu faço? Se eu entro com um contrato, eu ponho o número 1, se eu entro com 2 contratos, eu ponho o número 2, se eu entro com 3 contratos, eu ponho o número 3. A gente pode até fazer o seguinte, pode deixar assim, depois eu arrumo aqui. Depois eu arrumo aqui no número de trades, na somatória. Deixa assim mesmo. Então você vai pôr aqui número 1, aí o segundo trade você vai pôr número 2, número 3, número 4, que é pra gente saber lá no final quantos trades a gente fez no total, né? E aqui o número de trades ele vai somar. Então eu vou ver como que a gente vai fazer isso aqui, depois eu mexo, tá? Então, aí o que é importante agora? Importante é a gente saber se a condução do trade que a gente está fazendo está sendo a melhor condução ao longo do tempo. Porque pode ser a melhor condução naquele momento, mas e ao longo do tempo? E será que eu estou fazendo certo? Será que se eu fizer um barra-barra, será que eu fizer uma condução por candle padrão? Será que se eu sair no topo anterior, toda vez que atingir o topo anterior, eu vou conseguir ganhar mais ou ganhar menos do que eu já estou ganhando agora? Então, no longo do tempo, em 100 operações, se eu fizesse todas no barra-barra, quanto eu ganharia? Se eu fizesse todas por candle padrão, quanto eu ganharia? Então isso é importante, porque vai ter dia que o barra-barra vai dar 1.500 pontos, mas vai ter dia que o barra-barra vai te tirar na segunda barra. Vai ter dia que o candle padrão você pode ficar 2 dias posicionado, vai ter dia que você vai sair na sequência do movimento. Então, isso que é importante a gente vai planilhar aqui depois, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu até colocar só para diferenciar aqui. Pode pôr tudo a mesma cor, que nem sei qual é a cor que eu coloquei dessa porcaria. Pois eu acho que foi essa aqui. Tá? Só pra gente saber o que daria cada um, tá? Então, qual que é a ideia? Então, vamos lá. Qual que é a análise de condução do trade? O que a gente vai fazer? Então, barra-barra. Como que a gente vai fazer a condução barra-barra? Então, vamos supor que eu entrei numa operação positiva. Então, eu entrei num retorno à média, né? Vamos supor que tem um retorno à média de 50. Então, o candle ele fez um candle de queda, aí ele fez um candle de alta, com um rabinho aqui, por exemplo, e a média está passando aqui. Tá? Só para vocês dar um exemplo. Eu preciso de pelo menos 2 candles positivos para fazer a condução no candle a candle, tá? No barra-barra. Então, por exemplo, no segundo candle, ele tem que abrir um candle positivo. Ele pode até fazer um padrãozinho assim, ó. E depois ele tem que abrir outro candle para cima para eu trazer o stop para o 0 a 0. Tá? Aí no segundo candle eu já estou com o stop no 0 a 0. Quando ele abre o candle para cima aqui de novo, quando ele fecha esse candle, eu vou trazer para cá. Quando ele abre aqui, eu já posso trazer para cá, né? Então, se ele fizer um paviozinho para baixo e subir, eu já posso trazer para cá. Se ele tiver uma sobrinha aqui, melhor ainda. Próximo candle. Então, aí você está com o stop aqui. Aí vamos supor que ele abriu um candle para cá, você não mexe nada. Aí ele vai abrir outro para cá, você não mexe nada. Quando ele abrir e vier para cima, você vai trazer teu stop para cá. Se ele abrir o outro e for para cima, você vai trazer teu stop para cá. E assim vai. Então você vai no candle a candle, até uma hora que você tiver um candle que vem perder a mínima do candle anterior, né? Então, por exemplo, você vai ter um candle que ele vai fechar, aí o outro ele vai ameaçar, por exemplo, e pode voltar e fechar aqui embaixo. Aí se ele perder a mínima daqui, porque o que acontece? No gráfico de pontos, se eu tenho um candle fechado, o candle seguinte subir, mesmo que ele não feche lá em cima, se ele perder essa mínima, ele vai fechar um candle negativo. Então, ele vai fechar um candle assim, ó. Tá? Então, se ele fechar um candle negativo e ele perder 5 pontos para baixo, ele vai te estopar aqui. Tá? Então, essa é a forma que a gente vai trabalhar no candle. Tá? Então, você vai ter que esperar ele abrir
o candle seguinte. Se no candle seguinte ele abrir e começar a puxar para cima, aí você vai pôr o teu stop aqui embaixo. Se ele não puxar para cima, se ele abrir e já vier direto para baixo, então, por exemplo, fechou o primeiro candle aqui. No segundo candle, ele abriu e veio para baixo, não fez o rabinho para cima, você não vai mover o stop. Você vai deixar o stop no candle anterior lá atrás. Depois vou mostrar para vocês no dia a dia. Tá? Então, esse é o barra barra. O que é o stop pelo candle padrão? Então, mesma coisa. Deu trade, então você pegou lá, a gente pegou o trade aqui. Tá? Aí o que vai acontecer? Ele vai ter que fazer um candle padrão para você tirar teu stop aqui desse fundo e mover para cima. Então vamos supor que ele fez um candle de alta, 2 candle de alta, 3 candle de alta, teu stop está aqui, ó. Ele não moveu teu stop ainda, teu stop está aqui embaixo ainda. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer um candle padrão, que é esses 3 candles um do lado do outro. Aí quando ele fechar esse terceiro candle aqui, teu stop vem para cá. Ah, mas eu vou deixar longo o stop? Não, você pode cortar. Então, por exemplo, se ele vir aqui assim, ó, você pode deixar 2 candles de distância aí, pelo menos, antes de mover, tá? Ou põe no 0 a 0 aqui e carrega para ver até onde ele vai, tá? Porque se ele ficar fazendo isso, aí aqui ele abre e vai fazer outro. Aí mete um padrão aqui, por exemplo, né? Aí a gente vai trazer o stop que estava aqui, a gente vai trazer para cá. E assim vai indo. Então, se ele for fazendo candle padrão o dia inteiro, você vai carregar o dia inteiro. Você vai ver que tem dia que ele faz isso o dia inteiro. Vai ter um trade que vai dar 3.000 pontos, por exemplo, 2.000 pontos, 1.500 pontos. Isso vai acontecer bastante vezes, tá? Esse é pelo candle padrão, tá? O TA é o topo anterior. Então, o mercado vai vir, aqui está a média, você vai fazer a entrada aqui e vai sair no topo anterior. Tá? Quantos pontos eu ganharia se eu zerasse minha posição no topo anterior? Então, o topo anterior está aqui. Tá? São os 3 tipos de condução que a gente vai fazer no gráfico de pontos por enquanto. Tá? Futuramente, a gente pode testar até pela média de 9. A gente pode até colocar aqui. Ó. Vamos colocar aqui. Vamos criar mais um campo aqui. Ó. Depois eu crio aqui, pessoal, que tem que tá mesclado eu crio mais um campo aqui. Vamos fazer desse jeito primeiro, porque eu conduzo um pouco pela média de 9. Normalmente eu vou no candle a candle. Depois a gente analisa e faz pela média de 9 para ver se dá retorno. Mas esse aqui já é o suficiente. Então, o que a gente vai fazer? A gente, na somatória dos trades, quando a gente tiver 20, 30, 40 trades, a gente vai começar a enxergar dentro da condução, que é esse campo aqui, ó, possíveis conduções. Qual é o tipo de condução, se é no barra-barra, se é no candle padrão, se é no topo anterior, né? E já vou falar do SC, que é o stop de cutucada, o quanto que eu teria ganho. Eu teria ganho mais, teria ganho menos, tanto faz o tipo de condução que eu fizer, tá? Então, porque assim pode ser que a gente chegue aqui e fale, estou ganhando 3.000 pontos, mas se eu tivesse levado no barra-barra, eu estava ganhando 10.000 pontos, eu estava ganhando 5.000 pontos, ou no candle padrão, estaria ganhando 10.000 pontos, ou no topo anterior estaria ganhando menos, estaria ganhando só 200 pontos, 300 pontos. Então, é isso que a gente quer saber. A gente quer entender qual tipo de condução, no longo prazo, quando eu fizer isso por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, qual que vai me dar o retorno maior? Para eu saber. Por quê? Você fala assim, eu ganho 300 pontos por trade. Beleza, se eu pôr 10 contratos, eu vou ganhar 3.000 pontos por trade. Se eu pôr 1.000 contratos, eu vou ganhar 30.000 pontos por trade. E assim vai. Então, qual é a ideia? A ideia é eu saber com qual condução eu vou ter menos stop, vou ganhar mais pontos e qual forma que eu vou operar. Porque eu posso fazer assim, eu sei que meu número de ganhos é muito alto, então eu acerto 80% das operações, beleza. Então, se eu acerto 80% das operações, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma saída normal, por exemplo, posso entrar com 10 contratos, sair com 8 no barra-barra e segurar 2 no candle padrão. Então, eu posso ir mesclando essas conduções para tentar levar o trade mais longe possível. Então, dessa forma, a gente vai planilhar e mostrar para vocês qual é a melhor condução do trade e a gente vai evoluindo junto essa condução do trade. Tá ok, pessoal? Então, a gente vai fazer isso. O próximo vídeo eu vou gravar aqui na sequência, vai ser explicando passo a passo toda essa parte do operacional. Então, como que vai ser, vou pegar no gráfico e vou mostrar no gráfico, na tela,
os tipos operacionais. Então, assim, a gente vai operar uma média móvel de 50 com estocástico, pullback na média de 50 com estocástico. Como que é isso? Vou mostrar no gráfico como que é. Então, o próximo vídeo vai ser esse operacional. Tá ok, pessoal? Valeu, um abraço a todos aí e até mais.